desenvolver em outros ambientes também. E fico por aqui, acho que eu consegui fechar os 45, menos de 45, né, minutos. Foi bem corrido, né? Aqui está o meu e-mail. Como eu disse para vocês, é uma introdução, uma breve introdução, para que vocês possam adentrar neste mundo, né, de intervenções ABA, através da pós-graduação, e possa aí se maravilhar com este lugar, né, que difere muito das opiniões comuns, e que conhecendo é que a gente vê, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Aí minha câmera consegue abrir. Pronto, obrigada, professora Patrícia Silva, né, por sua contribuição, por sua palestra. Com certeza, quem não conhecia, né, a intervenção ABA, aprendeu bastante. Quem já sabe um pouco, se animou, né, para as aulas dessa semana ainda, sexta-feira. E quem já sabe, valida, né, esse trabalho tão significativo que a intervenção ABA promove nos diversos espaços, né, por diversos profissionais que têm acesso a essa intervenção. Então, agora vamos abrir um momento para perguntas, até às 20 horas. Então, nós temos 3 minutos, tá? Então, vamos ver aqui o chat. Enquanto eu vejo o chat, se alguém quiser abrir a câmera, abrir o áudio e fazer uma pergunta, pode também, está bem? Ó, tem uma pergunta que fala do contexto escolar. No contexto escolar, é mais interessante utilizar o ensino incidental com a criança? Pergunta de Depende, Natália Santos. depende, Natália. Como é que a gente pensa a priori, né? A gente não tem nada definido. A gente vai avaliar as características do sujeito, as necessidades dele, para poder a gente identificar também se o ambiente vai ser favorável para determinado tipo de intervenção. Então, cada caso é um caso. Pode ser que seja um ambiente que te favoreça a intervenção por tentativa discreta, em alguns momentos, mas pode ser um ambiente também que te favoreça as intervenções incidental, né? Porque ele vai estar no convívio social, sim, você vai fazer muito uso disso, né? Para intervir para ele e dar um modelo comportamental para ele de como ele deve agir e reagir nesse contexto, né? Porém, poderá também haver oportunidades de tentativas discretas, na qual você estará com ele ali em um determinado ambiente e vai poder fazer uso dessa estratégia também. Então, não existe uma regra de usar só um ou outro. A gente sempre analisa tudo para o ambiente, o contexto, a necessidade, para poder a gente pensar. É, tem uma pergunta de Elizabeth Fontes que é: como saber se a criança está progredindo através da aplicação ABA? Certo. É por isso que a gente faz os registros. Então, todas as sessões a gente faz registros para poder avaliar se esse indivíduo está tendo um avanço ou não. Por exemplo, se a gente faz uma intervenção hoje na casa de um indivíduo, a gente tem os nossos objetivos, então a gente tem uma folha de registro, um modelo de folha de registro, a gente tem uma planilhazinha que informa, né, qual é o objetivo, como vai ser o ensino, né, o que o terapeuta ABA tem que fazer, o aplicador tem que fazer, qual é o tipo de reforçador que vai usar, então tudo isso a gente já tem planejado. A gente vai para lá, na casa do indivíduo, na escola, faz a intervenção naqueles objetivos e aí a gente faz as anotações. Ao final de, por exemplo, uma semana, a gente já consegue ter uma noção de, a partir das respostas que ele deu, se ele está avançando ou não. Se for um indivíduo que está demandando de muita ajuda da gente para poder
realizar os comportamentos, a gente fala, opa, então tem alguma coisa que não está legal. Ele não está desenvolvendo autonomia para realizar os comportamentos alvos que a gente quer que ele desenvolva. Então, a gente tem que fazer os registros diários para que a gente possa fazer um acúmulo de informações, de dados, que vão nos dizer se ele está avançando ou não. Então, tudo isso também a gente vai ensinar na pós, tudo isso vai ter, né, tudo descrito, tudo organizado para vocês. Outra pergunta: quanto tempo dura cada sessão? A pergunta de Elizabeth Fontes novamente. Depende, Beth, da quantidade de horas que aquele indivíduo vai ter de intervenção ABA, né? O que que acontece? Nas escolas, as intervenções geralmente são de 20 horas, só escolar. Então, isso significa que o terapeuta ABA, o aplicador, ele fica na criança durante todo o turno escolar, as 4 horas, né? Às vezes pode ocorrer de essas 20 horas serem em casa, ou 15 horas, tá? E aí, essa quantidade de horas também é definida pelo analista do comportamento, apesar de que os neuropediatras podem vir com uma sugestão de carga horária, mas quem avalia somos nós, e aí a gente faz toda essa divisão de carga horária, que pode ser de 3 horas por dia, 4 horas por dia, aí depende, também não há uma regra, né? Mas ela precisa ser intensiva para que haja respostas. Uma pergunta de Daiane Alves. Antes das intervenções, existe a questão de conquistar a confiança da criança. Quanto tempo isso dura? E os responsáveis acompanham a criança? Sim, perfeita pergunta. A gente precisa, sim, fazer aquelas sessões iniciais nas quais a gente vai ganhar a confiança da criança, né? Construir uma relação terapêutica, para que a gente possa, a partir daí, conseguir ter um controle instrucional, como a gente chama dentro da análise do comportamento, a gente adquirir e desenvolver um controle institucional sobre a criança. E sim, a família pode participar da intervenção, desde que planejada antecipadamente, né? Porque a gente precisa avaliar também se a presença contínua dessa mãe ou desse pai se vai ajudar ou vai intervir, se vai prejudicar, se estiver prejudicando, em que e como a gente pode fazer para melhorar, mas sim a família ela está presente, ela pode participar e ela pode inclusive aprender, ela precisa aprender através de nossas intervenções, dos nossos auxílios, para que ela possa aplicar também em casa, no dia a dia, né? A gente ensina, então a família precisa sim estar participando. Uma outra pergunta de Carol, que é como fazer para que o que é ensinado, como por exemplo a sinalização do tchau, não se torne uma estereotipia? Isso aí vai depender, a gente vai acabar caindo naquilo, depende, né? Porque depende do que a gente precisa realmente analisar, né? Se eu não sei se foi algum caso que já aconteceu com ela, mas eu acho que é uma demanda de se analisar, né? Porque eu ainda não tive nenhum caso, até porque assim, a gente tem um estímulo antes, né, para que a criança imita esse comportamento de dar tchau, que é um outro indivíduo dar o tchau. Então, eu não tive experiência ainda de um comportamento social se tornar comportamento repetitivo. Então, aí seria um caso de a gente avaliar realmente o porquê que está acontecendo, como está acontecendo, quando está acontecendo, e é por isso que a gente faz a análise funcional de cada comportamento. A gente precisa registrar dentro de um tempo, né, o que está acontecendo nesse comportamento com esse indivíduo.
Travou aqui um pouco para mim. Temos mais uma pergunta. Depois dela, eu vou dar a palavra a Ione, que levantou a mão, e concluímos. Está bem? Então, a Certo. pergunta de Natália Santos é: o aplicador ABA pode acompanhar a criança ou adolescente em outro contexto que não seja a casa, a escola ou a clínica? Por exemplo, se a criança vai para algum local específico no turno da tarde, como um passeio, vai ao shopping, como podemos fazer, ou podemos fazer intervenções nesses contextos também ou não? Sim, desde que planejadas, né? Tudo que a gente faz é sempre muito planejado. A gente traçando os objetivos para aquele indivíduo, podemos sim fazer um trabalho de acompanhamento, né? E com intervenções alvos para este ambiente. Podemos sim também. Pronto, Ione, pode falar. Olá, boa noite a todas, todos os presentes. Ô, Patrícia, eu me preocupei com uma fala sua e eu queria aproveitar para que você amplie para a gente essa questão. Eu trabalho com AEE, sou psicopedagoga clínica também, e então eu atuo na área, né? E quando você diz para a gente que na escola, a metodologia ABA deve ser aplicada durante todo o turno de, em que o estudante estiver inserido. Isso me preocupa porque aí parece que a gente vai segregar, vai retirar esse aluno da sala de aula ou vai desenvolver um acompanhamento dissociado dos outros estudantes da sala. E aí a gente perde toda a proposta da inclusão, né? Que aí é um trabalho diferenciado durante o turno educativo na escola. Eu entendi mal, é isso mesmo que você acha? A gente tira, leva para a sala de AE e vai fazer um trabalho separado do processo de escola, de escolarização normal. Então, eu queria abrir um pouco para a gente pensar junto isso e discutir. E outra Uhum. pergunta é se você pudesse também, o que diferencia um trabalho comportamental, TCC, do ABA, né? Dentro de uma proposta psicológica. O atendimento comportamental e o ABA, ele se dissocia em que lugar ele se aproxima? Era isso aí. Certo, obrigada, Ione. Com relação ao acompanhante terapêutico na escola, o acompanhante ele cumpre uma carga horária de acompanhar a criança em todo o turno escolar. O que o acompanhante terapêutico precisa fazer é intervir conforme as oportunidades do ambiente. Então, eu tenho ATs que estão em contexto escolar, com crianças pequenas, né? E ele fica o tempo todo na sala de aula, auxiliando a criança no desenvolvimento social, no desenvolvimento comunicativo, com outras crianças, com as professoras, né? E quando as professoras dão alguma instrução de atividade, esse AT também pode intervir auxiliando esta criança no desenvolvimento dessa atividade. Então, a gente não precisa retirar o indivíduo da sala de aula para que o acompanhamento terapêutico aconteça e para que as intervenções ABA aconteçam. Todo esse processo ele vai acontecer na sala de aula. Então, não precisa ter essa separação, não. Pode ser até meio complicado para vocês entenderem, mas para a gente que já está na rotina, é tão natural, né? Porque o aplicador ABA ele está ali ao lado, acompanhando, né, a criança, o pré-adolescente, e auxiliando nas demandas, em que ele vai apresentar dificuldades. Às vezes são demandas de comportamentos sociais,
E ali o aplicador ABA, o assistente terapêutico, ele precisa dar modelos para aquele indivíduo de como se comportar, como responder a esses estímulos sociais, a essas situações sociais, né? Então, essa intervenção ela não pode ser separada, não. Não existe essa possibilidade de a gente tirar a criança da sala de aula e colocar em outra sala. Não, é dentro da sala de aula mesmo, né? E o aplicador ABA, ele precisa ser treinado para poder atuar nesse contexto. Ele precisa ser treinado para isso. E a pós-graduação vai dar ferramentas para vocês exatamente para isso, né? Para que vocês entendam de toda a teoria, entenda de todas as técnicas e entenda como manejar o próprio comportamento de vocês para atuar nesses lugares. E com relação à TCC, eu não posso te explicar muito, né? Porque a psicologia são psicologias, o meu campo está aí dentro da análise do comportamento aplicada, então seria uma injustiça eu tentar fazer qualquer tipo de comparação que pudesse, né, trazer alguma divergência, né, conceitual, teórica. Então, eu prefiro não opinar porque não é realmente a teoria que eu sigo, que eu, né, faço uso nas minhas práticas. E que bom que a psicologia é assim, né? Esse universo na qual a gente pode aí escolher aquilo que nos cabe para poder atuar na nossa profissão. Muito obrigada, professora Patrícia. Vamos continuar, né, o nosso evento agora. Sobraram duas perguntinhas no chat, se você quiser entrar no chat e responder, tá? Certo. E aí todo mundo pode ler lá, enquanto eu coloco aqui os slides. E aí, depois de 45 minutos, nós voltamos às perguntas. Um todo, tá bem? Bom, a segunda palestra será ministrada por mim, certo? O tema: o transtorno do espectro autista, sob abordagem neurobiológica, com foco inter, multi e transdisciplinar. Eu sou Renaelma Queiroz Suzar, coordenadora da da pós-graduação em intervenção ABA aplicada ao TEA, com ênfase em acompanhamento terapêutico. Também sou uma das docentes do curso, e aqui vou trazer o olhar multidisciplinar e transdisciplinar, além do interdisciplinar, considerando, sobretudo, o atendimento clínico como neuroeducadora e psicopedagoga clínica, além de outras tantas questões. Está bem? Então, vou aqui agora compartilhar os meus slides. Estão vendo os slides? Alguém pode abrir o áudio e falar para mim, se estão vendo o Sim, slide? sim. Sim, pronto, muito obrigada. Não. E fechou aqui. É um pouco lento. Acho que eu estou com muita coisa aberta.
Vamos ter um pouquinho de paciência. Aqui. Então, vamos lá. Falando de aspectos neurobiológicos, esse é um dos conteúdos da nossa pós. Na primeira disciplina, vocês vão ver a parte da psicopatologia ligada ao TEA, o foco da psicologia, o olhar da medicina, vão estudar desde o bebê, porque o bebê já pode ser identificado, né, com TEA. Quais são os profissionais que estão envolvidos no diagnóstico do TEA? Vamos falar um pouquinho hoje também. Então, o que vocês vão ver agora é uma parte do conteúdo da primeira disciplina, que vai ser aprofundado em diversas instâncias, e é apenas uma primeira parte, tá? Dentro da primeira disciplina, vocês vão saber quais são aspectos diferenciais com relação à criança que não tem TEA e uma criança com TEA. Além disso, uma criança com TEA e comorbidades. Então, o TEA, ele é um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento com uma díade em comum e bem definida de sintomas. Essa díade, já foi falada pela professora Patrícia, se refere a déficits na interação social e comunicação e o repertório restrito de interesses. E aqui é importante frisar o seguinte: existem muitos autores, não sei se vocês já viram, que já se referem ao TEA como os TEA, na sigla, os TEA. O TEA, o transtorno do espectro autista. Os TEA, os transtornos do espectro autista. Por quê? Porque se trata de um grupo. É exatamente por se tratar de um grupo que iremos identificar vários diferenciais entre uma pessoa que tem TEA e outra que também tem TEA. Quem tem experiência com autismo, seja experiência em sala de aula, seja experiência clínica, seja experiência em hospitais, seja experiência com atendimento domiciliar, já consegue perceber essa diversidade. Então, assim como o cérebro é como a nossa digital, ou seja, é única, não existe um único cérebro igual entre um ser humano e outro, logo, também não existe um cérebro de um autista igual ao de outro autista, tá? Nos estudos, nós iremos encontrar que na década de 80, né, 1980, nessa década, havia o caso de um autista a cada 2.500 pessoas. Atualmente, cerca de um autista a cada 68 pessoas. Então, nas escolas em que há inclusão, é possível encontrar 1, 2 ou até 3 autistas numa única sala de aula, sendo que o adequado seria 1 ou seriam 2. Está bem? Depende do número de alunos, depende do contexto escolar, depende do quanto esses alunos já avançaram em termos de interação. E também depende do acompanhamento terapêutico que eles têm, além do atendimento multidisciplinar que eles têm. Aqui nós vemos ao lado a imagem de Sheldon, que é um personagem de uma série chamada The Big Bang Theory, né? Essa série fez um grande sucesso, ela tem várias temporadas. E nessa série nós vemos a história de um físico teórico, que é Sheldon. Esse físico teórico tem, dentro lá do contexto da série, a síndrome de Asperger, que hoje faz parte do transtorno do espectro autista. E, dentro do contexto dessa série, por ter feito tanto sucesso, criaram o jovem Sheldon, que é esse que está ao lado do mais velho, tá? Essa criança aí, que vai chegar até a fase da adolescência na série, Jovem Sheldon. E essa série vai trazer a história de Sheldon, né? Como foi que ele se tornou
se tornou um físico teórico. E aí lembrar que TEA não é uma doença, é um transtorno, é uma condição. Isso não é uma doença, ela não tem cura, mas sim tem tratamento, tem manejo, tem apoio, tem suporte, tem uma variedade de técnicas que vão favorecer a que a pessoa que tem TEA, nas suas diversas modalidades de TEA, daqueles que têm menos comprometimentos, aqueles que têm mais comprometimentos, inclusive por conta das comorbidades. E é nosso papel, né, cada vez mais, em diversos espaços, tanto na parte científica quanto na parte prática, né, do atendimento dessas pessoas com TEA, para que eles tenham cada vez mais um diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, tem uma história de vida muito melhor em diversos aspectos, porque terão atendimento e acompanhamento adequado. Melhor seria, né, garantir isso. É nosso papel garantir esse atendimento adequado. Então, as escolas já estão voltadas para essa melhoria no atendimento escolar. Na clínica, cada vez mais diversos especialistas vão se tornando especializados mesmo, de fato, no TEA, né? Não só ali na área deles. Então, psicólogo, que se tornou psicólogo e vai se especializar em TEA, porque quer atender esse público e trazer um diferencial em atendimento. Então, por isso, vocês vão ver o TEA, os TEAs, tá? Se tratar de um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. No caso do Sheldon, ele tem diversas características do TEA. No caso dele, altas habilidades acadêmicas em ciências naturais. E ele vai para a faculdade bem jovem, com 12, 13 anos. Embora tenha tentado entrar antes, mas a família, né, e a escola tentou favorecer a que ele convivesse mais no ensino médio para garantir mais habilidades socioemocionais. Então, ele também tem um comportamento padrão rígido, é metódico, altamente organizado, segue regras como uma forma de sobreviver. Para ele, a regra regula o seu pensamento, ele gosta de regras. Ele tem a compreensão literal sobre as coisas, e essa compreensão literal faz com que ele tenha dificuldade em entender algumas nuances sociais e de entender também as suas emoções e as emoções dos outros. E por conta dessa questão de dificuldades que ele apresenta nas nuances sociais, ele tem dificuldades em se adaptar em novos ambientes. E nos ambientes em que ele convive também, a cada novo desafio com que ele se depara. Então, é uma série, são duas séries muito interessantes. E aí, nessa série, vamos ver o quanto é importante o papel da família no acompanhamento de pessoas com TEA. E aí, dentro do histórico dos aspectos neurobiológicos, no que nós temos hoje, em termos de compreensão de como se dá, né, o TEA, nós percorremos um longo caminho. Um longo caminho foi trilhado até a visão atual. E mesmo na visão atual, nós temos várias lacunas. Lacunas que estão sendo estudadas nas mais diversas áreas, como uma forma de compreender. Vovó tá fazendo leite. Como? Ah, como uma forma de compreender o que é o TEA, e enquanto grupo de características e de manifestações de cada indivíduo, o que são os TEA, né, os transtornos do espectro autista. Então, hoje ele é considerado complexo, altamente heterogêneo e multifatorial. Há diversas causas possíveis para uma pessoa ter alterações nos aspectos neurobiológicos e alcançar como condição
o TEA, certo? Então, aí os autores vão frisar que raramente tem um único fator, né, como causa. Vamos ver raríssimos casos que vão falar de uma única causa e podemos questionar esse resultado também. O TEA está relacionado a diferentes aspectos de fatores de risco ambientais, com destaque para os intrauterinos, ou seja, no período em que estamos, que o bebê, né, que o feto está sendo gerado, o ser humano está sendo gerado, esse é o momento maior de risco, enquanto o ambiente, que é o útero. Porque além das questões do próprio feto, existem as questões da mãe, tudo aquilo que a mãe sofre, em termos de saúde e de influências externas e internas, vão estar interferindo no desenvolvimento da criança. Existem os aspectos genéticos, vamos detalhar aqui, as questões das anormalidades na sinalização molecular e celular. Existem vários casos que têm a ver com essas alterações, por isso, ele é multifatorial. E aí, para o desenvolvimento de uma pessoa com TEA, temos que considerar o seguinte: existe a alta hereditariedade, sem mecanismo genético exato. Não tem um gene específico que vai dizer que a pessoa que nasceu com esse gene tenha ou vai ter TEA, tá? Existem vários genes candidatos, segundo os estudos. Só que esses estudos vão trazer contribuições incertas para a patogênese do TEA. Por isso, não podemos dizer que há um fator genético específico, mas alguns fatores genéticos também relacionados com questões ambientais. Então, se nós perguntarmos assim, uma pessoa que é autista, pode ter um filho autista? Pode. Qual seria o percentual? Cerca de 50%. 50% dos fatores são genéticos. A relação gene-gene. E 50% são fatores ambientais. A relação gene-ambiente. E esse ambiente, primeiro, é o útero, tá? Atualmente, há uma possibilidade de que muitos efeitos genéticos se devam mais a fatores epigenéticos do que a alterações na sequência do gene. E o que são fatores epigenéticos? Quando nós nascemos, a parte genética está ali interferindo ou podendo interferir em nosso desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Que não é sobre TEA, mas só para ilustrar. Na minha família, existem casos de catarata. E os casos de catarata se deram sempre na fase idosa. Quando eu tinha 24, 25 anos, eu tive uma infecção no olho, chamada uveíte. Essa uveíte ocasionou opacidade. Eu comecei a enxergar um pouco mais acinzentado. E mais para frente, evoluiu para catarata juvenil. Eu tive com 25 anos, mais ou menos, a catarata juvenil. Então, isso quer dizer que, dentre outros fatores, o fator infecção, inflamação no meu olho, a uveíte, abriu o gene da catarata. E a catarata se manifestou em mim. As minhas irmãs também têm o gene, mas elas não têm catarata, tá? Eu tenho 45 anos, minha irmã mais velha tem 50 anos, a do meio tem 38 anos e elas não têm catarata. E pode ser que elas não venham a ter. Então, hoje se sabe que há fatores epigenéticos que são estímulos externos ao gene que podem fazer com que ele se manifeste. E isso não só relacionado à TEA, mas a várias outras questões, entre transtornos, síndromes, doenças específicas, etc. A epigenética, ela vai
trazer alterações neuroquímicas que influenciariam a expressão do gene. Que aí você viu como exemplo o da catarata. Então, hoje já se sabe que dentro das causas do TEA estão essas alterações neuroquímicas causadas pela epigenética. E quais seriam esses mecanismos epigenéticos, né, que promoveriam essas alterações neuroquímicas? Ainda não se sabe, mas existem evidências de seu envolvimento na patogênese do TEA ainda limitadas. Os casos de TEA que são estudados, quando se fala de genética e de outras, né, não só do TEA, mas de outras tantas questões, entre síndromes, transtornos, doenças, etc., são feitos estudos com gêmeos, tá? Porque são os seres humanos que têm a parte genética idêntica. Então, indivíduos com TEA apresentam um número maior de síndromes genéticas em comparação à população em geral. E aí nós vamos encontrar no livro de Rota, Weiler e Riesgo, na página 359, algumas síndromes e algumas alterações moleculares, tá? E aí, dentro dessa questão, desse quadro de síndromes, eu trouxe alguns exemplos. Então, o que se sabe é que 10% de todos os casos de TEA estão relacionados com reconhecimento fundamental para adequado manejo e seu aconselhamento genético. E aí, como é que se faz o diagnóstico do TEA? É variável, tá, a investigação, mas tem o início com a investigação com cariótipo convencional e também a questão da pesquisa da mutação para X frágil. E o que seria a investigação com cariótipo convencional? É um exame feito com material de perda gestacional para a investigação de cromossopatias. Essa investigação de cromossopatias vai avaliar síndromes diversas que o indivíduo possa vir a ter. E a pesquisa da mutação para X frágil, que é recomendada para todos os casos de pacientes com deficiência intelectual sem etiologia estabelecida, tanto para meninas quanto para meninos. Então, um menino ou menina que tenha uma deficiência intelectual sem justificativa específica passa por essa pesquisa da mutação para X frágil. Então, dentro do quadro de patologias genéticas associadas com TEA, nessa página 359, nós vamos encontrar uma lista enorme de distúrbios genéticos cromossômicos, que vai trazer, dentre tantas outras, a síndrome do X frágil, e essa imagem é da fonte do Paraná, um jornal. Essas imagens, a fonte da imagem somente aqui. A esclerose tuberosa, né, que eu busquei uma imagem mais amena, porque a esclerose tuberosa é um quadro, apresenta-se como um quadro bem grave, que chama muita atenção nossa. Então, eu trouxe essa foto, né, assim, imagem, na verdade, não é foto. E a síndrome de Rett, que está na lista, na página 359, mas se nós formos buscar textos, artigos, estudos sobre a síndrome de Rett, vamos encontrar que ela foi retirada do TEA. Ela era uma das manifestações do TEA. Aí foi retirada. Por quê? Porque ela tem traços comuns às pessoas que têm TEA. E aí, o que seria a síndrome do X frágil? Então, nós vemos na imagem o cromossomo X, o normal, e o cromossomo X com local frágil, né? Que tem ali aquela ponta, as pontas do X, que são os telômeros mais frágeis. E a partir dessa fragilidade é que ocorrem alterações. As pessoas que têm síndrome do X frágil, geralmente têm orelhas e testa grandes e apresentam deficiência intelectual. Então, o que é que ocorre na síndrome do X frágil? Há uma mutação nos genes, essa mutação é hereditária,
Os genes deixam de codificar a proteína FMRP. Essa proteína ela é essencial para o desenvolvimento das conexões entre as células, e é por conta dessa mutação que a pessoa começa a ter prejuízos cognitivos. Para a síndrome do X frágil, pode ocorrer um caso a cada 2.000 meninos e um caso a cada 4.000 meninas, ou seja, ela se dá mais em meninos. Os sintomas são variados, relacionados a distúrbios do comportamento e comprometimento intelectual, em diferentes intensidades. Os exames são laboratoriais. O que ocorre? No início, no primeiro ano de vida da criança que tem síndrome do X frágil, ela não tem sintomas. É o período assintomático. A partir dos 18 meses, aos 3 anos de vida, os sintomas começam a aparecer. Então, o diagnóstico é delicado e requer muita atenção. Então, dentro da questão da deficiência intelectual, crianças que têm síndrome do X frágil podem vir a ter TEA. A esclerose tuberosa. O diagnóstico é médico, assim como o da síndrome do X frágil. A esclerose tuberosa é causada por mutação genética também. Essa mutação genética provoca o aparecimento de tumores, e aí nós vemos na imagem esses tumores que são na pele, como se fossem bolhas na pele. Esses tumores podem cobrir o corpo inteiro, a pele, podem aparecer no cérebro, podem aparecer em outros órgãos como coração, fígado, rins. Então, é altamente perigoso, tem altos prejuízos, causando problemas cognitivos, quando atinge a área cerebral, problemas respiratórios, quando atinge os pulmões, problemas cardíacos, quando aparecem esses tumores no coração, e problemas renais, quando eles começam a surgir, a nascer nos rins. Dentre algumas consequências da esclerose tuberosa estão o autismo, a epilepsia e a cegueira. Os exames para identificar a esclerose tuberosa são exames genéticos de cariótipo, a tomografia craniana computadorizada, a ressonância magnética nuclear e a craniografia. O tratamento ele é sintomático e farmacológico. Então, daí a atenção plena dos profissionais que acompanham as crianças. E qual é o primeiro profissional que acompanha crianças? É o pediatra. E aí vem a síndrome de Rett, que era associada ao TEA, mas não é mais, desde o DSM-5. Ela está ligada ao X, é um distúrbio incomum, são poucos casos que existem no mundo, tem relação com a mutação do gene MSCP2, perdão. Quando se fala de mutação de gene, vamos falar de problemas com proteínas, e as proteínas são altamente importantes para o desenvolvimento neurocognitivo, desenvolvimento neural, por isso que essas doenças estão relacionadas com prejuízos cognitivos. Essa síndrome de Rett geralmente está mais associada a mulheres. Ela está ligada ao cromossomo X. Então, a mulher, ela tem 2 cromossomos X e o homem tem 1 cromossomo X. Isso quer dizer que os homens não têm? Não, os homens têm também. Só que os meninos que têm a síndrome de Rett, muitas vezes não chegam a se desenvolver. Ou a mãe sofre aborto, né, não chegando a gerar o bebê, ou quando nascem, eles chegam a óbito, ou vivendo apenas até 2 anos de idade. Por isso que os casos com homens são mais raros e não são tão acompanhados. Eles têm, mas com esses prejuízos muito graves, de nem sequer chegar a viver de verdade. Os sintomas da síndrome de Rett começam a aparecer aos 6 meses de vida.
depois que nascemos. Ela provoca problemas de coordenação, problemas de comunicação, problemas nos movimentos. Esses problemas prejudicam a capacidade comunicativa, por conta da articulação mesmo, problemas na caminhada e problemas no uso das mãos, que são tão necessárias também para a comunicação. Essa síndrome não tem cura. O que há são diversas técnicas de manejo, cada vez mais tem se chegado a diversos resultados acerca dessas técnicas de manejo, que buscam melhorar o movimento, a comunicação e melhorar o suporte e o atendimento a essas crianças. E há casos que até só são descobertos quando a pessoa já está na adolescência ou na fase adulta. Sobretudo por conta da vulnerabilidade, né, que ocorre com diversas pessoas. O tratamento é multidisciplinar, depende das demandas de cada criança. Então, dependendo das demandas da criança, é que vai ser feita a formação da equipe multiprofissional que vai acompanhar a criança que tem síndrome de Rett. E aí são esses 3 exemplos que eu trago de distúrbios genéticos cromossômicos relacionados com TEA. E aí a síndrome de Rett, reforçando, ela está em azul porque ela está na página 359, é um livro de 2016, mas que já encontramos que ela não está mais no DSM-5 como parte do TEA. Dentre as patologias genéticas associadas com TEA, nós temos os distúrbios neurometabólicos. E aí eu trouxe 2 exemplos. Aqui tem a imagem de 2 irmãs. No Facebook, a página é Somos Raras, Gant. Elas têm deficiência de creatina. Uma delas tem quase 40 anos. E a deficiência de creatina só foi descoberta através de um exame chamado sequenciamento de exoma. E por que não foi feito esse exame antes? Porque na época em que elas nasceram, não existia. E a família não teve acesso. Então, foram feitos outros exames